Irmãos, a nossa didática vai ser basicamente o seguinte: além das aulas ministradas aqui, os irmãos que vão acompanhar depois vão ter o vídeo editado, não é? No decorrer da semana, eu vou disponibilizar para vocês algumas outras coisas. Vão receber o link da aula, mas também o texto da aula, com tudo aquilo que foi ensinado, e os textos bíblicos, as perguntas, tudo que foi colocado, que vai ser colocado aqui, e mais alguns materiais de apoio. Eu vou gravar alguns pedaços de livros a respeito de oração, e vou colocar um capítulo desses por semana, para você ouvir no decorrer da semana, e isso ajudar a incendiar o seu coração. Para isso nós criamos um grupo no WhatsApp, e se você quiser fazer parte dele, ainda não faz, nos procure que a gente manda um link e você tem acesso a todo esse material. Não é um grupo de mandar bom dia, boa tarde, figurinha, essas coisas, é só para receber o material mesmo, ele é bloqueado para as outras coisas, é só para você ter acesso a tudo que for disponibilizado no curso. E para ajudar você a prestar atenção, nós teremos uma prova ao final de cada aula. Por isso eu pedi para você trazer papel e caneta, não só para poder fazer a anotação. Você que estará nos acompanhando com a gravação dessas aulas, você pode fazer isso aí também, prepara o seu material. E serão 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, para você saber se você chegou ao final, nota 10, prestando atenção em tudo. A primeira pergunta eu vou dar no início da aula. E as outras 4 perguntas serão no final da aula. Você não precisa anotar a pergunta, tá bom? Basta escrever aí a sua resposta para no final corrigir. A primeira pergunta, você não tem que responder ela agora, você precisa prestar atenção na aula para responder ao final. É o seguinte: o que é oração de intercessão? Só isso. Amém? Vamos começar para valer. Essa primeira aula de hoje, ela tem o objetivo de tratar dos assuntos mais elementares, mais básicos, no que diz respeito à intercessão. E como a intercessão é um tipo de oração, a gente vai começar falando a respeito da oração de uma forma geral. E o que é oração? Basicamente, meus irmãos, oração é você se comunicar com Deus. Oração é comunicação pessoal com Deus. Isso é uma definição bem ampla, que a gente consegue abraçar todos os tipos de oração que existem. Porque pode ser aquela oração que você faz em pensamento, pode ser uma oração em sinais, seja eles quais forem, Pode ser uma oração em grito, que a gente tem na Bíblia, o chamado clamor, pode ser uma oração em gemidos, e pode ser até oração em texto. Você já mandou uma carta para Deus? Vários irmãos aqui já, Eu já mandei e-mail para Deus, meus irmãos. Sentei na frente do computador e assim, estava num momento que eu estava com a dificuldade tão grande de me concentrar, de orar em pensamento ou em voz alta. Eu comecei a digitar a minha oração e depois enviei o e-mail para Deus. Sabe qual é o e-mail de Deus? Eu simplesmente apaguei tudo, meus irmãos, crendo que Ele estava lendo aquilo ali, que eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém? É uma modalidade de oração. Eu estava me comunicando com Deus. E como funciona o mecanismo de uma oração? Existe uma coisa que é padrão com relação a todas as orações. Irmãos, Deus, na sua bondade e misericórdia, simplificou tanto a forma da gente falar com Ele, para que qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer ponto da história, conseguisse ter esse acesso. A coisa é tão simples, que você não precisa de nada muito sofisticado. Uma pessoa que está na cadeia, ela consegue falar com Deus da mesma forma que quem está livre. Uma pessoa que é milionária, consegue falar com Deus. Uma pessoa que não tem 1 centavo na conta, também consegue falar com Deus. Uma pessoa que é muda consegue falar com Deus, uma pessoa que é surda consegue falar com Deus. E até dormindo a gente fala com Deus. Você já orou no meio do sonho? O crente, quando tem pesadelo, primeira coisa que faz, paralisia do sono. Então, quem sofre desse negócio, você já começa a orar ali no meio do sonho.
E vale, meus irmãos, porque a oração é um mecanismo muito simples. Um rapaz chegou para mim uma vez com o seguinte questionamento. Ele tinha uma dúvida sobre oração de libertação, precisava de libertação. Ele queria saber se ele precisava aprender alguma oração em latim para poder usar, para ser atendido. Misericórdia, meus irmãos. Não é assim que funciona. É a linguagem que Deus te deu, a língua que você aprendeu lá com a sua mãe, quando você era um bebê. Você pode usar isso para falar com Deus, e é simplesmente isso. A gente olha para o exemplo do próprio Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus em essência, ele se esvaziou de si mesmo, e se fez carne, se fez forma humana. E durante o seu tempo na terra, a única forma que ele tinha de se comunicar com o céu, de onde ele tinha vindo, era por meio da oração, o mesmo recurso que eu e você temos. E o que isso quer dizer? Jesus não tinha ali um super telefone que permitisse com que ele falasse com o Pai. Ele simplesmente parava e começava a conversar com alguém que ninguém estava vendo, mas que ele acreditava que era o próprio Deus e que estava ouvindo ele nesse momento. Em que língua? Em latim? Não. No aramaico que ele tinha aprendido com a irmã Maria, quando ele era criança. A gente vê isso na Bíblia. Jesus simplesmente falava crendo que existe um Deus no céu que o escuta. Exatamente o mesmo recurso que todos nós temos. Oração é isso, oração é algo muito, muito simples. Você precisa da sua linguagem natural e da sua fé de que existe um Pai que te ouve. Irmãos, qualquer pessoa que sabe se comunicar, que se comunica com alguém, sabe orar. É importante a gente falar isso nesse início, porque muitas pessoas chegam para o ministério de intercessão ou começam a sua vida no Evangelho, e eu ouço isso muitas vezes, falando assim: pastor, eu não sei orar não. E por que as pessoas falam isso? Porque o entendimento sobre oração está errado, ou porque as referências que se tem sobre oração estão erradas. Como assim? A pessoa ouve o irmão fulano orando lá na igreja, e ele usa todas umas palavras pomposas, escolhe uma linguagem tão bonita: soberano Deus e amantíssimo Pai. E a pessoa pensa: eu não sei fazer isso. Irmãos, a coisa mais linda que tem é a oração do novo convertido. Aqui, pai, não tem aquele negócio que aconteceu lá hoje, lá no serviço? Então, assim, numa naturalidade. Isso é intimidade com Deus. Não é você tentar impressionar alguém, é você simplesmente se comunicar com Deus. Às vezes as pessoas que vêm de outros tipos de religião carregam na mente que oração é algum tipo de mantra a ser repetido, ou um monte de frases decoradas que você precisa decorar aquele monte de coisa para aí começar a repetir, e a pessoa pensa: eu não sei fazer essas orações. Irmãos, principalmente quem vem da realidade do catolicismo, e mais precisamente de algumas linhas do catolicismo, enfrenta esse tipo de dificuldade. Por quê? Porque na tradição da reza, a pessoa pega uma oração fixa e repete aquilo. E muitas vezes eu conheci muitos católicos que não sabiam fazer uma oração espontânea, e quando chegam para a realidade de uma igreja focada mais na Bíblia, tem essa dificuldade, porque não sabe orar dessa maneira. Irmãos, você repetir algo muitas e muitas vezes, orações fixas, não quer dizer que você está tendo um relacionamento saudável com Deus. A minha mãe dava o seguinte exemplo: imagina que você chega para o seu pai de manhã cedinho, você acabou de acordar, e você vira e fala assim: me dá café. Aí seu pai te dá café da manhã. Aí chega na hora do almoço, você vira para o seu pai e fala de novo: me dá café. Você está sentindo o cheirinho do alho fritando ali, sabe, no arroz, o cheiro da carne chegando. Você quer almoço, mas você só sabe falar: me dá café. E aí chega a noite, estão lá preparando a janta, você chega para o seu pai: me dá café.
É claro que o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que não é café que você está querendo. Entretanto, há uma deficiência no seu entendimento de oração e, consequentemente, no seu relacionamento com Deus, que poderia ser muito mais aprofundado. Na Bíblia, os exemplos e ensinos de oração, eles não são assim. Você vê o povo de Israel repetindo partes da lei no Antigo Testamento. Você lê sobre os salmos serem repetidos, mas eles eram canções, ou seja, eram como você cantar uma música que é uma oração. Entretanto, meus irmãos, as orações na Bíblia, de uma maneira geral, elas têm a ver com aquilo que a pessoa quer dizer naquele momento. Outro dia eu estava vendo um filme de desastre de avião. Não sei quantos assistiram aí a Sociedade da Neve, né? Eu tinha visto a versão anterior, quando eu era adolescente, revi agora. E é interessante, porque o avião está caindo, e eles estão orando o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que esse cara quer pão enquanto o avião está caindo? Não é? Ele já deve ter orado o Pai Nosso lá, já pediu pão hoje, já crê que recebeu. Na verdade, o que ele devia estar pedindo é: Senhor, salva as nossas vidas. Não quer dizer que Deus não vai atender a pessoa na sua grande misericórdia. Ele pode e naturalmente faz muita coisa além daquilo que a gente consegue imaginar. Entretanto, meus irmãos, não demonstra um relacionamento saudável com um Pai que realmente está te ouvindo. São heranças religiosas que as pessoas vão tendo e que, na verdade, acabam gerando bloqueios para que eles possam fazer algo tão simples. Orem. Qualquer um de vocês pode orar. Não tenha vergonha quando alguém pedir para você orar numa reunião de oração. Se você estiver com medo, você pode até falar isso na sua oração: meu Deus, eu estou com tanto medo, mas eu estou falando com o Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e vai que vai dar certo, meus irmãos. Jesus, Ele nos deixou muitos ensinos a respeito da oração, e a gente vai passar por vários deles ao longo do nosso curso, mas existe algo que precisa ser dito nessa primeira aula, que diz respeito a isso de mais básico, de mais elementar, sobre a nossa vida de oração. Eu vou ler alguns textos da Bíblia, meus irmãos. Quem for muito rápido para achar, vai acompanhando, mas se você quiser só ouvir, depois você vai receber tudo isso aí no arquivo que nós vamos enviar. João 14, a partir do verso de número 13 e 15, lemos assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então perceba, por duas vezes, em 2 versículos seguintes, Jesus está dando uma ênfase em pedir algo no nome dele. Agora você avança para o próximo capítulo, capítulo 15. Diz assim, o próprio Jesus continua dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, presta atenção agora, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Avança para o próximo capítulo, capítulo de número 16, Jesus continua falando, ele diz assim: naquele dia me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Esse foi João 16, 23 e 24. Mais para frente, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso número 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os 3 primeiros textos que nós lemos fazem parte do mesmo ensino de Jesus a respeito de se orar no nome dele. E o 4º texto que a gente leu já é o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, perpetuando esse ensino de Jesus, mostrando que a igreja primitiva, ela seguia basicamente esse ensino que Jesus havia deixado.
É importante, meus irmãos, a gente perceber alguns detalhes nisso que Jesus falou. Por exemplo, ele diz que o desejo dele é que a sua alegria seja completa. Você é alguém que sente que falta alegria na sua vida? Que você até tem alegria, mas a sua alegria ela não é completa? É como se faltasse algo. Jesus mostra nesse texto que o desejo dele é que você tenha alegria e que a sua alegria seja completa. E que isso você alcança, sabe como? Por meio de uma vida de oração respondida, de pedir e ser atendido. É assim que, independente de qualquer dificuldade que a gente esteja enfrentando, a gente consegue ter alegria. Uma vida de oração respondida. E que esse curso destrave você para isso. Que as orações respondidas sejam muito mais do que aquelas que você não conseguiu encontrar a resposta. Esse texto ele vai falar coisas muito fortes, porque ele traz promessas a respeito de se orar em nome de Jesus. Não quer dizer que uma pessoa que não conhece Jesus não possa orar, não possa falar diretamente a Deus e ter em algum momento a sua oração respondida. De repente alguém de outra religião resolve falar com Deus e algo acontece. Meus irmãos, isso acontece, como eu disse antes, porque a bondade e a misericórdia de Deus é muito grande. Mas presta muita atenção, promessa de oração respondida nós encontramos para discípulos de Jesus que oram em nome dele. Aliás, o texto deixa muito claro, e deixa, inclusive, alguns de vocês aí, talvez em parafuso, quando ele diz assim: tudo o que vocês pedirem, todas as coisas. Parece não haver espaço nem para exceção. Mais para frente a gente vai aprender um pouco mais a respeito disso. A gente precisa primeiro, antes de tudo, entender o que significa orar em nome de Jesus. Nós começamos esse curso agora há pouco com uma oração e terminamos dizendo em nome de Jesus, amém. Será que é simplesmente pegar essa expressão e colocar no meio da oração? Vou falar uma coisa que talvez você não saiba. Em nenhuma oração do Novo Testamento, mesmo depois de Jesus ter ensinado isso, você encontra essa fórmula. Você encontra pessoas falando em nome de Jesus no meio da oração. Você, por exemplo, vê Pedro e João na porta do templo em Atos 3 falando ao paralítico: levanta e anda em nome de Jesus, mas está falando para o paralítico. Em Atos 16, o apóstolo Paulo vira para aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação e ele fala para o demônio: sai em nome de Jesus. O mais perto desse uso seria naquela oração de Atos capítulo 4, que a igreja está reunida, levanta aquele clamor unânime diante de Deus, e aí pede para que milagres aconteçam em nome de Jesus. Que Deus use os apóstolos para realizar milagres no nome de Jesus. Mas alguém parando e falando assim: Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir isso. Ou terminar uma oração do jeito que a gente aprende quando é criança, em nome de Jesus, amém. Não tem nenhuma oração. Isso não quer dizer que eles não estivessem em todas elas orando em nome de Jesus. Como também tem muitas pessoas que estão usando a expressão como se fosse uma palavra mágica, citando o nome de Jesus no meio da oração, mas não estão orando no nome de Jesus. E a gente precisa compreender, meus irmãos, o que isso representa. O que significa de fato orar no nome de Jesus. Quando a gente fala de nome em todo o Antigo Testamento, meus irmãos, existe um peso muito maior do que se tem nos dias de hoje. O nome carrega algo da identidade da pessoa, o nome carrega algo da própria autoridade da pessoa, da essência dela, daquilo que ela é. E quando alguém é enviado em nome de outra pessoa para fazer algo, se alguém manda você em nome dela para realizar algo, temos aqui algumas crianças, não é?
Seu pai vira e fala assim, vai lá, meu pai fazia isso comigo, nunca fiz isso com os meus filhos não, mas meu pai fazia isso comigo. Vai lá na casa do fulano e vê se ele tem um serrote para me emprestar, para finalizar ali uma obra. E aí chega lá uma criança e fala assim, aqui, você não tem serrote aí para me emprestar não? Eu não emprestava não. Mas se chega lá, aqui, meu pai falou se o senhor tem um serrote para emprestar, a coisa muda de figura. Ele não está indo como criança, ele está indo em nome do pai dele. Ele está indo na autoridade que o pai deu. Se eu envio algum irmão aqui da igreja para me representar em uma determinada reunião que vai acontecer, precisam de um representante da igreja, normalmente o presidente da igreja, para ir a um determinado local, uma reunião dos moradores, uma reunião de alguma coisa da prefeitura e tal, e o pastor não vai, mas ele envia, por exemplo, o irmão Douglas, para ir lá na prefeitura, ó, eu estou aqui representando o presidente da igreja. É diferente de simplesmente ele ir como Douglas. Irmãos, o ser humano ele é pecador e Deus ele é totalmente santo. O ser humano por si só ele não pode sequer se apresentar diante de Deus. A gente só consegue se achegar diante de Deus na autorização do próprio Jesus, na permissão do próprio Jesus, ou nas palavras da Bíblia, lá em 1 Timóteo 2,5, na mediação do próprio Jesus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus se fez homem para que essa mediação pudesse acontecer. Então, meus irmãos, orar em nome de Jesus tem a ver com você ter essa consciência de que você está orando não é porque você merece, que você pode simplesmente chegar de qualquer maneira na presença de Deus, é você ter uma consciência de que o seu Senhor Jesus te abriu esse caminho à presença do Pai, e você pode ir em nome dEle pedir qualquer coisa, ainda que você não pronuncie as palavras, porque a ideia não é que sejam as palavras mágicas, mas que você tenha essa consciência consolidada no seu coração. Quando você vai, a sua fé muda, meus irmãos. Quando você ora trazendo à mente essa consciência, eu estou orando, mas eu estou orando aqui no nome de Jesus. Não é porque eu mereço qualquer coisa, não é porque eu sou bom, não é porque precisa acontecer, não. Jesus abriu esse caminho para mim. E eu estou indo no nome dele, eu estou indo representando nessa autoridade. E você pode finalmente se achegar diante do Pai. Outro dia, um irmão trouxe a seguinte dúvida para mim. Ele disse que viu um irmão na igreja no meio da oração, ou no final da oração, falando assim: eu te oro, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é comum, meus irmãos, eu já ouvi, não me lembro quem, mas algumas vezes acontece, né? Da pessoa no momento ali de maior fervor, de empolgação, acaba soltando essa. E deixa eu explicar para vocês, essa fórmula também você não encontra na Bíblia. A fórmula de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é para batismo. Você está fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu particularmente não vejo sentido e nem respaldo na Bíblia você orar ao Pai em nome do próprio Pai, né? É como você virar para o seu pai e falar assim: pai, meu pai falou para te pedir um serrote. Não fez sentido. Ou orar em nome do Espírito Santo. A gente vai estudar isso mais para frente. O Espírito Santo é que ora por nós, ele que nos conduz na oração. Eu não estou orando em nome dele. O mediador nessa oração é Jesus. É isso que a gente precisa entender, meus irmãos. O livro de Hebreus, ele vai ensinar que Jesus, ele abriu esse caminho para nós. E ele se tornou assim o nosso intercessor. E aqui a gente chega nessa questão. O que é ser um intercessor? Jesus é o nosso maior modelo de intercessor. Mas o que isso significa, meus irmãos? Essa é uma palavra que a gente usa para outros contextos que não
o religioso. Porque interceder por alguém tem a ver com você estar entre duas partes. Não é? Você está lá pedindo em nome de alguma pessoa, ou por alguma pessoa, ou pela causa de alguma pessoa. Basicamente, quando a gente fala de intercessão na oração, ou da oração de intercessão, nós estamos falando que é alguém orando pela causa de outra pessoa, ou alguém orando por outra pessoa. É diferente de você simplesmente pedir para você. Você está simplesmente pedindo por outra pessoa. O nosso Jesus, ele foi um grande intercessor e continua sendo. A gente lê, por exemplo, o capítulo 17 do Evangelho de João inteiro. É Jesus orando pelos seus discípulos. É uma das partes mais lindas que eu acho na oração de Jesus, porque em determinado momento ele fala assim: Pai, eu não oro só por esses aqui, mas eu oro por aqueles que um dia vão crer. Jesus estava intercedendo por cada um de nós, e não só fez isso naquele momento, como a Bíblia diz que ele continua fazendo. Eu quero ler para vocês aqui, Romanos 8, 34, que diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7, 25 diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os dois textos falando a respeito da pessoa de Jesus, que agora ele está diante de Deus, intercedendo por nós. O papel de Jesus é esse para as nossas vidas, meus irmãos. Mas não é só sobre Jesus. Esse texto eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, 1 Timóteo 2, os 4 primeiros versículos. Amém? Já conseguiram responder a primeira pergunta, né? Então vamos lá, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, lemos assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, na soberania de Deus, Ele decidiu algo. Ele decidiu agir nessa terra por meio da intercessão. E esse texto, nós, discípulos de Jesus, somos exortados a viver uma vida de oração com intercessão, a respeito de vários assuntos, a respeito dos homens, a respeito até dos governantes. Esse texto é um dos textos que nos ensina que nós precisamos orar para que haja salvação. Esse texto ensina a gente a orar pelos governantes. Irmãos, quando a Bíblia manda a gente orar pelos governantes, não é para você passar raiva e sofrer por revolta com relação a um governante ímpio que está sobre nós, ou qualquer coisa desse tipo. No tempo que o Novo Testamento estava sendo escrito, eles estavam vivendo debaixo de grande perseguição, meus irmãos. E mesmo assim, os apóstolos vinham pelo Espírito Santo ensinando a igreja a interceder pelos governantes. Você sabe por quê? Porque a intercessão muda tudo. Porque se você começar a orar pelo seu país, a situação do seu país muda. É para orar para que haja paz, para que o evangelho seja pregado. Você entende isso? Um país que está em grande guerra, em grande conflito, a igreja começa a orar e de repente a paz vem. A intercessão consegue alterar a realidade das coisas aqui nessa terra, meus irmãos. É por isso que ela é tão importante para o povo que está ao nosso redor, para o nosso país, para o nosso planeta. A nossa intercessão é muito preciosa, meus irmãos. A gente vai estudar um pouco mais sobre essa preciosidade quando eu falar
se não me engano, na próxima aula a respeito dos cálices de ouro, cheios de incenso lá no Apocalipse. A intercessão é uma coisa preciosa e é por isso que Deus está procurando os intercessores. E esse talvez seja um dos assuntos mais importantes da nossa aula até esse momento. Deus está procurando intercessores. No capítulo 59 do livro de Isaías, nós lemos o seguinte, meus irmãos, que Deus olha para toda aquela iniquidade que está acontecendo ali no meio do povo de Israel. Obrigado, meu irmão. Deus olha para aquele monte de coisa ruim que está acontecendo no meio do povo, e o texto diz para a gente que ele fica perplexo por não ter um intercessor. É um texto interessante que a conclusão dele vai mostrando algo que é uma profecia a respeito da vinda de Jesus como sendo o nosso intercessor. Mas essa perplexidade de Deus por não haver um intercessor, a gente encontra ela de uma forma mais evidente. Um texto que, inclusive, eu preguei ele aqui na igreja nos primeiros dias da pandemia. Estava eu, o Eric, aqui na igreja e mais alguém, basicamente eu pregando para a câmera. Você encontra isso lá no YouTube. Um texto de Ezequiel, capítulo 22, que nós lemos uma fala do Senhor assim. Ezequiel 22, de 30 a 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. O Senhor Deus diz que ele procurou alguém que se colocasse na brecha e ele não encontrou. O que isso quer dizer? As cidades na antiguidade, a primeira e principal defesa da cidade eram grandes muralhas de pedra. A gente vê isso em todas as narrativas bíblicas. Em Jerusalém até hoje existe a muralha da cidade velha. E meus irmãos, a maneira de se penetrar em uma cidade, o inimigo quando vinha atacar, a primeira coisa que ele tinha que passar era por essa muralha. E como é que você consegue derrubar muralhas de pedras tão grandes e muros tão altos, a ponto de ter casa em cima do muro? Existia uma ferramenta chamada catapulta, que arremessava grandes pedras e aquilo ia batendo no muro. Ia batendo e jogava de novo, ia batendo, ia batendo. E uma hora esse muro apresentava uma falha. Uma hora esse muro apresentava uma fenda em algum lugar no meio daquele tanto de pedrada. E quando o inimigo vinha, que ali existia uma pequena fenda aparecendo, ele percebia: a falha deles está aqui. É aqui que eu preciso atacar com todas as minhas forças. Quando uma fenda aparecia no muro, o exército que estava defendendo a cidade precisava focar a sua defesa ali naquela fenda, porque era o ponto mais frágil e de maior ataque, porque se eles continuassem atacando naquele ponto, o muro ia ruir e a cidade ficaria exposta. E como assim? Que Deus estava diante da cidade, diante da fenda da cidade. Deus estava se colocando como inimigo do povo. Isso pode parecer assustador no início, porque as pessoas vão dizer de imediato: o inimigo é o diabo, não é Deus. Presta atenção, os nossos pecados nos tornam inimigos de Deus. Como eu disse, nós só nos achegamos a Deus por meio da mediação de Jesus, a partir do momento que a gente se arrepende. E naquele momento não havia arrependimento. O que havia dentro da cidade de Jerusalém era grande iniquidade, meus irmãos. Nós temos estudado aqui há alguns meses, 2 das rodas de leitura da nossa igreja atualmente estão passando pelo livro de Ezequiel, e a gente sabe bem o contexto de iniquidade que aquele povo estava vivendo, de injustiça, de assassinato, de opressão, de roubo, de todo tipo de profanação contra Deus, de idolatria, a imagens demoníacas sendo colocadas dentro do templo, até sacrifícios de crianças, impactos com entidades demoníacas acontecia ali dentro da cidade de Jerusalém, até que Deus disse basta.
Mas quando ele vai para destruir a cidade, ele procura. Será que não tem ninguém para defender a brecha no muro? Não tem ninguém para se colocar entre a cidade e eu? O Senhor estava procurando naquele momento um intercessor, e o texto diz que ele não achou ninguém. O resultado, quem conhece a história sabe muito bem, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, um monte de gente morreu, o povo foi levado, quem sobreviveu foi para o cativeiro da Babilônia, e tudo isso por quê? Porque não tinha um intercessor. A Bíblia conta histórias parecidas com desfechos diferentes. Só para você entender isso. Se você voltar uns séculos na história, você encontra um momento que Deus ia destruir o povo, mas não destruiu. Quando Moisés está com o Senhor no alto do monte, o povo lá embaixo se desvia. E mesmo tendo sido liberto do Egito, visto maravilhas, e o mar ter se aberto diante deles, e eles terem vivido aquelas coisas maravilhosas, que não tem jeito da pessoa ser ateu andando no meio do povo. Quando eles entendem que Moisés estava demorando muito a retornar, eles pensam que Moisés morreu, e eles resolvem criar um substituto para Deus, e fazem um bezerro de ouro. E a partir daí, eles querem que aquele bezerro de ouro tome o lugar de Deus. Quem foi que tirou vocês do Egito? Ah, foi o bezerrão. Imagina que loucura, meus irmãos. Que loucura. E o que as pessoas que fazem esse tipo de coisa atraem sobre si é regra espiritual, assim como existem regras na natureza. É assim que funciona no mundo espiritual. Quem apronta esse tipo de coisa atrai sobre si colheita dessas coisas que está fazendo. E Deus virou para Moisés e falou assim: vou destruir todo mundo, vou zerar tudo e vou começar o povo do zero com você. E aí, meus irmãos, Moisés responde o seguinte para Deus: porém Moisés suplicou ao Senhor, isso está lá em Êxodo 32, a partir do verso 11, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como a estrela do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Olha o verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera de fazer ao povo, que havia de fazer ao povo. Eu olho para esse texto aqui e eu acho até engraçado. Porque eu vejo Moisés, que tipo assim, nasceu ontem, gente, falando para aquele que é o eterno. Quem é Moisés na fila do pão? Para chegar diante de Deus e falar assim: não, Senhor, olha, você devia fazer desse jeito. Começa a dar ideia para Deus. Deus não sabia dessa possibilidade. Se lembra, Senhor, Deus tinha esquecido. Deus estava com amnésia. Esqueci que eu tinha prometido isso para Abraão, Isaque e Jacó. Não é que é isso mesmo, rapaz? Irmãos, não foi o argumento, foi o relacionamento. Quando um homem resolve parar para conversar com Deus, é como se Deus puxasse a cadeira e sentasse na frente dele e dissesse assim: fale mais. Você tem a minha atenção. Deus estava procurando um intercessor naquele momento. E quando Moisés virou para ele e falou: Deus, faça dessa e dessa forma, ele não estava dando ideia para Deus, ele estava sendo o intercessor que Deus estava procurando. Se nos tempos de Ezequiel alguém tivesse feito isso, se houvesse um justo para se colocar entre Deus e a cidade teria sido impedida de ser destruída. O texto está dizendo isso claramente, meus irmãos.
E nos tempos de Moisés não foi destruída por quê? Porque Deus encontrou um intercessor. Deus está procurando por intercessores quando Ele olha para essa terra, quando Ele olha para essa igreja, quando Ele olha para você. Nós aprendemos a orar, mas pouco aprendemos a interceder, essa é a verdade. Muita gente se ofendeu nesses dias com a música da Aimee, falando a respeito da ilha de Marajó. E ela começa mais ou menos assim, né? Vou ver se eu lembro. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Essa é a realidade de boa parte da igreja brasileira, ponto. É ruim? É, mas é verdade. Tem um tanto de igreja, meus irmãos, que vive de fazer campanha, e não é uma campanha de oração para Deus salvar os perdidos, para Deus salvar as crianças que estão sofrendo abuso, não, é para trocar de carro. Normalmente baseado na barganha, né? Você vai vir aqui nesse culto tantos dias, vai trazer tantos reais, e vai fazer uma campanha para poder conseguir a benção. E assim o povo vai indo. O tempo todo preocupado consigo mesmo, e aplicam a sua fé inteira simplesmente em conquistar coisas. É errado pedir? Claro que não, meus irmãos. Eu comecei a introdução desse curso falando para vocês a respeito do texto de Tiago, que vocês não pedem porque vocês não têm porque não pedis. A Bíblia ensina sobre a importância da oração da petição. Pedir para Deus sobre as nossas necessidades é muito importante, mas Ele está procurando os intercessores. Onde estão os intercessores? Onde estão aqueles que vão se colocar na brecha em favor de outro? Onde estão aqueles que vão se tornar mais parecidos com o Senhor Jesus, que é aquele que intercede em todo o tempo? Eu queria, meus irmãos, que eu fosse tão rápido em interceder pelos outros, como eu sou para me tirar dos meus sufocos, como eu sou para pedir para as coisas que estão sendo a minha necessidade imediata. E eu queria que você tivesse também esse mesmo sentimento, que você fosse essa resposta a essa procura que o Pai está fazendo. Que a partir de hoje, principalmente até o final desse curso, você sinta que o Pai encontrou você. Que quando Ele está procurando intercessores na terra, simplesmente Ele possa olhar para você e falar: achei, vou te levantar agora para orar por isso e resolver esse problema. Ele escolheu liberar o poder dele nessa terra por meio dos intercessores, meus irmãos. Há um tempo atrás, uma pessoa saiu do grupo de clamor do WhatsApp na igreja. Eu não me lembro quem é, mas eu me lembro que a Jennifer me contou que o motivo foi exatamente o seguinte. Ela falou assim: eu oro pelas pessoas, mas quando eu coloco o meu pedido de oração, ninguém nem fala nada. Isso revela algo a respeito do coração. Ela queria as coisas para si, mas não queria permanecer num grupo onde ela iria orar pelas outras pessoas. Irmãos, nós somos assim a maioria das vezes. O que dói é o calo no nosso pé. Não é criança sendo traficada, não é criança sendo aliciada pelo tráfico aqui na nossa cidade. Eu fui visitar uma irmã no Gaivotas, na porta da casa dela tinha uma menina de 12 anos, em pé. E eu: o que essa menina está fazendo aqui sozinha, que não está brincando? Quando eu entrei, a irmã falou: aqui funciona uma boca de fumo, ela está ali trabalhando, aquele carro lá de longe está vigiando ela, aqui debaixo do nosso nariz. O Senhor está procurando intercessores para fechar as bocas de fumo nesse lugar, para recuperar as crianças de Nova Almeida. O Senhor está procurando intercessores por um mover no culto das crianças que já existe. Uma criança ficou terrivelmente endemoniada na última
na última quinta-feira, meus irmãos. Vocês não têm noção do sufoco que a equipe passou nos bastidores, porque é um problema que vai para além do espiritual, é social, envolve outras questões. Onde estão os intercessores? Estão adormecidos, pedindo para nós mesmos, em eventos para nós mesmos. Algo precisa mudar. E antes de eu fazer as 4 perguntas que faltam, cada uma valendo 2 pontos, eu quero convidar você a se colocar de pé e vamos orar mais uma vez. E nós vamos fazer como nós fizemos no início, vamos orar em uníssono. Eu vou falando, a igreja repete, mas logo depois que a gente finalizar essa parte, você vai falar do seu jeito, sabe? Com as suas próprias palavras, na sua língua materna. Diz assim, feche os seus olhos e fale comigo. Pai, eu decido me colocar na brecha. Quero ser essa pessoa que o Senhor está procurando. Transforma meu coração para que o egoísmo não me domine. E assim como eu sou rápido em orar pelas minhas causas particulares, eu seja para orar pelos outros. E quero também interceder pela minha igreja. Que os meus irmãos sejam achados na brecha, como verdadeiros intercessores, e que possamos respirar uma atmosfera de intercessão todos os dias, por todos os anos, até que o Senhor Jesus venha. Continue orando agora com as suas próprias palavras, se posicione diante de Deus, responda a Ele. Obrigado, meu Pai, por esse tempo, por esse desafio que o Senhor está nos trazendo. E eu peço pelas nossas próximas 6 aulas que ainda vão acontecer, que em cada uma delas o Senhor mude algo em nós e nos leve, meu Deus, a experiências mais profundas no que diz respeito à intercessão, comunhão com o Senhor e intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e vamos agora às últimas perguntas, que é só um teste básico, gente, para saber se vocês prestaram atenção. Quem vai assistir no vídeo, por exemplo, é muito mais difícil de prestar atenção. Às vezes a pessoa está lá lavando vasilha dentro de casa e ouve pelas beiradas, né? Isso aqui ajuda você a ver se você prestou atenção ou não. As próximas 4 perguntas, a 2, 3, 4 e 5, você só coloca o número na frente, porque vai ser verdadeiro ou falso. Se você acha que o que eu disser é verdade, você bota um V. Se você acha que o que eu falei é mentira, você coloca um F de falso. Basicamente isso, que a gente termina rapidinho, não é? E já corrige, para você saber a sua nota. Então vamos lá. Pergunta de número 2. Oração significa pedir a Deus. Não decola, não esboce reação. Repetindo, oração significa pedir a Deus. Não precisa copiar. Se você acha que isso é verdade, coloca verdadeiro. Se você acha que é falso, coloca um F aí. Pergunta 3. É necessário muitos anos na fé para se aprender a orar. Repetindo, é necessário muitos anos na fé para se aprender a orar. Verdadeiro ou falso? Número 4.
Precisamos pronunciar as palavras em nome de Jesus para aumentar o poder da oração. Repetindo, número 4. Precisamos pronunciar as palavras em nome de Jesus para aumentar o poder da oração. Se for verdadeiro, bota um V, se for falso, coloca um F. E a última afirmação é o seguinte: Deus destruiu Jerusalém porque não havia um intercessor. Repetindo, Deus destruiu Jerusalém porque não havia um intercessor. Isso é verdade ou isso é falso? A 4, precisamos pronunciar as palavras em nome de Jesus para aumentar o poder da oração. Se preocupa não, que depois vocês vão receber. Está no material também esse exercício. Amém? Vamos corrigir? Se você quiser trocar com a pessoa do lado para ele te dar a nota, ou se quiser você mesmo, fica à vontade, tá bom? Primeira pergunta. Eu fiz a pergunta antes da gente começar a aula 1. O que é intercessão? E o que é intercessão, gente? Orar por outra pessoa ou pela causa de outra pessoa. Se você colocou mais ou menos assim, né, com as suas palavras, é isso aí. 2 pontos. Se acertou, 2 pontos. Ganha. Gente, quem acertar tudo vai ganhar um parabéns. Tá bom? Vai ganhar um elogio. Boa, boa. Vai ganhar uma oração de intercessão. Vamos lá. Número 2, agora as afirmações verdadeiro ou falso. Oração significa pedir a Deus. Verdadeiro ou falso? Falso. Pedir a Deus é petição. Ok? Se fosse pedir a Deus por alguém, seria específico, né? Definiria a intercessão. Mas de uma maneira geral, pedir, você está só pedindo. 3. É necessário muitos anos na fé para se aprender a orar. Verdadeiro ou falso? Falso. Oração você aprende na hora que você entendeu o que é oração, já começa a orar. Número 4. Precisamos pronunciar as palavras em nome de Jesus para aumentar o poder da oração. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é uma palavrinha mágica. É um conceito de fé a ser aplicado. E a última. Deus destruiu Jerusalém porque não havia um intercessor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, meus irmãos. Por mais estranho que possa parecer para alguns, é exatamente o que diz o texto. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação. Então é exatamente isso. E aí? Sim. Eu estou pensando em depois a gente fazer uma rodada de perguntas, de vocês mandarem, e aí eu faço um vídeo só com as respostas. Mas eu já vou deixar essa daí engatilhada para despertar a curiosidade de vocês, tá? Estou com vontade de responder agora, não sei se eu já respondo. Acho que eu vou deixar para o vídeo, para ficar um vídeo à parte, né? Mas a pergunta dele, gente, foi o seguinte. Se a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, por que o texto diz que ele se arrependeu? Eu me lembro de uma aula no seminário com meu professor de hebraico. Ele virou e falou assim, que tem pessoas que dizem que, na verdade, esse se arrepender aqui é outra palavra no hebraico. E ele falou para a gente, não, é a mesma. É exatamente a mesma. Existe um motivo para isso e uma explicação muito simples, mas eu não vou dar agora. Vou segurar vocês para o próximo vídeo. Durante a semana eu vou fazer um com respostas a perguntas a respeito do ministério de intercessão e dessas questões dessa aula 1.
Beleza, meus irmãos? Vamos encerrar, vamos colocar de pé e vamos orar, encerrando. Quem aí acertou tudo? Dá um glória a Deus. Amém. Vocês são excelentes alunos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, porque estamos tendo essa oportunidade de refletir nesses assuntos. E eu peço, meu Pai, que esse curso sirva para o propósito que o Senhor colocou nos nossos corações e que alcance muita gente. Eu peço que essa gravação, meu Pai, fortaleça as outras igrejas que precisam disso, meu Deus, e pessoas ao longo de todo o Brasil e quem sabe até para outras nações, meu Pai, possam se alimentar do ensino da Tua palavra e crescer em oração e intercessão. Abençoe a gente, meu Deus, no decorrer desse culto, que o culto dessa noite seja realmente, meu Pai, algo que vai glorificar o Teu nome, que a mensagem venha sacudir as nossas estruturas, meu Deus, e colocar essa igreja num novo patamar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.